Meus irmãos, minhas irmãs, saudações fraternas a todos que nos acompanham nessa jornada de estudo da doutrina espírita. Nós hoje vamos comentar sobre a formação dos seres vivos, como os seres vivos surgiram no nosso planeta de acordo com a orientação dos espíritos, conforme as possibilidades que o plano espiritual tem tido e teve de nos instruir a respeito. Bom, começamos com uma frase simples que a gente encontra no próprio texto bíblico. No início tudo era o caos, e realmente tudo era o caos. Como a própria ciência material ela nos explica, a Terra não existiu desde sempre. O próprio universo que nos cerca é mais antigo do que a Terra. Os cientistas nos falam de um universo que tem algo em torno de 13 bilhões de anos, enquanto a nossa Terra ela só surgiu a coisa de 4,5 bilhões de anos atrás. E tudo surge num grande caos, propriamente dito, num turbilhão de matéria e energia, que por um processo que nós podemos chamar de a elaboração das estrelas e dos sistemas, surgem então esses aglomerados de planetas circundando estrelas, que nós chamamos de sistemas, sendo o nosso próprio sistema solar um desses bilhões de sistemas que existem no universo. Nesse momento em que a Terra surge, ela é uma massa de matéria fundente, amorfa, adquirindo os contornos que toda a matéria que está pelo universo adota por força ou pela ação, melhor dizendo, das forças físicas que atuam sobre a matéria. Então, a forma esférica, globular, vai ser adotada em função de todas essas energias e ações de natureza física que ocorrem. A matéria incandescente, ela então vai se resfriando, vai adotando contornos mais claros e vai começando a surgir a oportunidade da vida. A ciência, ela nos fala que a nossa Terra, ela passou um período relativamente longo sem qualquer forma de vida. As formas de vida que são encontradas de forma mais clara, mais específica, elas já podem ser datadas do nosso período cambriano, quer dizer, já podem ser datadas mais recentemente. Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, o cambriano ele se inicia há 500 milhões de anos atrás. Não é que não existisse vida alguma nos 4 bilhões de anos anteriores, mas era uma forma ainda mais rudimentar, mais embrionária do que aquela que vai se registrar já no cambriano, que ainda é muito inicial, muito primitiva. A Terra, então, ela passa por um processo de resfriamento e
vai se engendrando a vida. Ao contrário do que a ciência material ela estabelece um processo ao acaso. O acaso juntou forças, o acaso juntou matéria, o acaso deu ensejo à vida. A ciência material ela privilegia o acaso. A ciência espírita ela nos afirma que não houve acaso em coisa alguma, que jamais houve acaso. Houve uma elaboração inteligente. Deus, o Pai Criador, ele colocou tudo em marcha. E Deus, Pai Criador, também convocou os espíritos já evoluídos, elementos da sua própria criação, para colaborarem continuamente nesse processo criativo, nesse processo de formação. Não só da Terra, mas de todos os outros planetas. Então, pela misericordiosa ação desses colaboradores espirituais, foi se formando na Terra todas as estruturas necessárias à elaboração da vida. E esses colaboradores espirituais, todos eles se encontravam sob as ordens, a direção do nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso governador espiritual. Todas as formas da natureza que existem, elas não vieram ao acaso. Elas foram, por assim dizer, estudadas, foram planejadas, foram previstas em algum momento por esses amigos espirituais, por esses auxiliares diretos de Cristo. Então, os fluidos da vida, eles foram todos sendo manipulados, de forma a que se adaptassem às condições físicas desse planeta. E várias construções celulares, segundo as possibilidades da Terra, elas foram sendo testadas. Tudo, como já disse, segundo um plano pré-estabelecido pelo Cristo planetário e por seus auxiliares. Tudo dentro de um princípio de desenvolvimento geral. Nada se desenvolve isoladamente. Tudo se desenvolve num conjunto harmônico, de forma a que todo o conjunto evolua. Os Espíritos nos dizem que todo o germe da vida, desculpem pelo ruído de fundo, eu não tenho um estúdio de gravação para isolar esse tipo de interferência. Então, como eu dizia, os Espíritos eles nos contam que todos os germes da vida, eles se encontravam em um estado fluídico no universo. Ainda se encontram. E eles esperavam, naturalmente, pelo momento adequado para iniciarem uma nova existência aqui no globo terrestre. Então, é justo dizer, é adequado dizer, que a Terra ela já continha todos os elementos que estavam esperando esse momento favorável para se desenvolverem.
e, naturalmente, para dar vida a todos os seres. Emmanuel, de uma maneira mais específica, no livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos fala de uma camada gelatinosa que envolvia o nosso orbe terreno e penetrava o orbe. E que essa a matéria amorfa e viscosa, ela era o celeiro de todo o germe da vida. Com a evolução, com o escoar do tempo, né, os seres mais primitivos, mais primordiais, aqueles que a gente já vê até no pré-cambriano, se formando lá no Arqueano, são períodos geológicos da Terra, né, aos quais eu estou me referindo nesse momento. Então, lá 500 milhões de anos, um pouco antes de 500 milhões de anos. E quando eu falo um pouco antes, eu falo em termos de idade geológica, né? Porque um pouco antes de 500 milhões de anos são 600, 700 milhões de anos. Só para vocês terem um termo de comparação, os nossos ancestrais mais afastados, porém já identificados como nossos ancestrais da espécie humana, eles surgiram a coisa de 6 a 5 milhões de anos atrás. Então, eu estou falando de 500 milhões de anos. Nem se imaginava qualquer coisa semelhante a um ser humano naquela época. Então, eles, os nossos arquitetos espirituais, eles, com o passar do tempo, vão elaborando essa gelatina viscosa e amorfa, como disse Emmanuel, e vão produzindo experiências, chamemos assim, que vão entretendo a vida, dando origem à vida. No começo, bem lá no começo, não existe ainda terra firme como a gente conhece, muito menos cobertura vegetal para poder sustentar a vida animal. Então toda a vida ela está surgindo na água, uma água rasa. Os oceanos ainda não tinham essa profundidade que nós temos hoje. Regiões abissais com mais de 7 mil metros de profundidade, por aí vai, ou muito mais do que isso. Não existia, a Terra estava acabando de se formar, tinha formado uma crosta, não tinha ainda, como eu disse, cobertura vegetal, e era tudo um terreno alagadiço, raso, com a água tendo se formado aqui e ali. A gente pode dizer que eram poças de água, mais ou menos extensas, formadas sobre uma superfície, sobre uma costa terrestre que havia acabado de se formar. E era na água que se encontrava oxigênio e outros componentes necessários à vida. Então, durante milhares de anos, esses operários de Jesus, eles vão pacientemente elaborar cada uma das formas, fazer com que cada uma das formas ela vá ganhando espaço, vá ganhando vida, para poder chegar até o ponto onde a vida começa realmente a florescer. Começa a florescer naquelas estruturas muito simplórias, unicelulares, mas que vão dar origem a todo o restante dessa enorme variedade de vida que nós conhecemos hoje. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar da teoria materialista, da teoria produzida
por aquelas pessoas que estudam as ciências naturais a respeito da origem da vida. São só teorias, porque de fato a humanidade ela não tem nenhuma prova final, cabal, que transforme essas teorias em uma lei, um fato absoluto. A teoria hoje mais difundida, não sei nem mais dizer se a mais aceita ainda hoje, é uma teoria surgida na década de 60. Eu ia falar de surgida em 1960, mas eu não posso afirmar isso. Ela surgiu na década de 60 com um cientista russo chamado Alexander Oparin. Oparin, ele apresentou uma teoria segundo a qual, naquelas poças de água lamacentas, às quais eu já me referi, que tinham se formado sobre a costa da Terra, já havia um caldo de nutrientes, um caldo de vida. E nesse caldo de vida, por força das ações do clima na Terra, por força da pressão atmosférica exercida, da temperatura muito elevada e das intensas descargas elétricas que ocorriam na nossa atmosfera naquela época. Por força disso tudo, essa sopa de nutrientes e de vida latente, ela acabou produzindo as primeiras estruturas proteicas. E, como todos nós sabemos, o nosso DNA é, na verdade, um conjunto. É uma proteína, uma enorme proteína especializada, específica, etc, etc, etc. Não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sou um especialista na matéria. O meu ramo de conhecimento, de ação profissional é completamente distinto. Sou, como os irmãos, apenas um leitor atento. Não sou um especialista. Mas esse caldo primitivo, essa sopa primeva, pela ação das forças atmosféricas, ela produziu as primeiras proteínas, e essas proteínas produziram RNA, eventualmente DNA, etc. E assim se formou a vida no início. E tudo que tem vida teria saído de um primeiro conjunto de coacervados, chamemos assim, que depois vão se especializando, se individualizando e dando origem a cada espécie. Na verdade, a gente fala, então, de todo esse conjunto. Me desculpem, volto a dizer, eu não tenho em minha residência um estúdio, então, vez por outra, eu sou importunado por esse tipo de interrupção. Como eu dizia, nós então formamos esse conjunto de coacervados, ou formou-se esse conjunto de coacervados que deu origem a toda essa cadeia proteica, ou melhor dizendo, a cadeia proteica deu origem a esse conjunto de coacervados e eles vieram a ser o celeiro de toda a vida que a gente conhece. Então o que a gente tem é uma estrutura básica que vai ser o conjunto
fundamental que formará todo mais que virá. E na oficina da natureza, todos os assistentes do Cristo planetário vão realizando as suas experiências, entre aspas, né? Porque tudo está dentro de um plano, não são testes aleatórios, e naturalmente a vida vai surgindo. Há algumas experiências que o próprio Emmanuel classifica como ensaios monstruosos, criaturas horrendas, répteis gigantescos, que foram parte ou partes desse processo de evolução e aprimoramento dos seres vivos. Então, após alguns momentos, alguns períodos de elaboração, foram sendo aplainadas dificuldades, novas conquistas realizadas, a máquina celular aperfeiçoada e, no limite do possível, de acordo com as leis físicas do nosso globo, os tipos de seres mais adequados à Terra foram consumados, foram apresentados. Cada espécie, então, surgiu à medida que o globo ele apresentava as condições necessárias à sua existência. Nada surgiu antes do momento. Naturalmente, a nossa espécie, a espécie humana, ela surge quando os componentes orgânicos do globo terrestre eles estavam em condições de receber esses indivíduos, os nossos ancestrais, biológicos falando. E é por isso também que existe a figura do surgimento da espécie humana a partir do limo, do pó, porque foram as condições do globo que propiciaram, num determinado momento, o surgimento da espécie. Então, nós estamos falando aqui de uma geração espontânea. Isso aqui é um ponto interessante. Existem, fundamentalmente, dois conceitos para o surgimento da vida na Terra. Um conceito, uma teoria, que fala em geração espontânea, então os elementos para que a vida surgisse na Terra estavam na própria Terra e, por uma obra do acaso, segundo a ciência material, elas produziram vida. Um outro conceito diz que a vida ela veio de fora, de outro planeta, do universo. E essa teoria é chamada de panspermia. Pelo que a gente lê no Livro dos Espíritos, na Gênese de Allan Kardec, pelo que nos fala Emmanuel, a gente pode dizer que as duas teorias têm a sua razão. Emmanuel nos fala dessa gelatina que envolvia o homem, dessa gelatina que existe no universo como um todo. O germe da vida está no universo. Então a gente pode falar de uma panspermia, no limite, né? Podemos falar de panspermia. Mas ela se elabora e se adapta àquilo que existe na Terra. Ela surge com a própria Terra. Essa gelatina ela já está no momento da própria formação da Terra. Então a gente pode falar de uma geração espontânea na Terra. As duas teorias, elas têm a sua razão de ser. E o Espiritismo, os Espíritos, na verdade, eles nos explicam mais e melhor. Porque eles nos dizem que o germe da vida ele está esparramado
com a permissão dessa expressão, no universo todo, em todas as partes. Agora, por que não há mais, então, geração espontânea na Terra? Por que não continuam surgindo seres novos? Os espíritos nos dizem que há certas particularidades, certos conhecimentos que ainda permanecem distantes da humanidade nesse momento da nossa evolução. Mas o que a gente pode dizer é que todos esses mecanismos naturais, perfeitos como são todas as leis de Deus, eles têm um sistema de autogerenciamento ou autocontrole, e no instante em que a espécie humana e outras espécies elas chegaram ao ponto de elaboração previsto e já estavam dispersos sobre a Terra, já tendo absorvido todos os elementos necessários à sua formação, elementos que vieram dessa estrutura gelatinosa amorfa, como Emmanuel nos disse, já todo esse elemento absorvido, não era mais necessária a geração de nenhum ser, e tudo passa a seguir os ditames da lei da reprodução, uma lei natural. Então, nós não temos mais a criação de novos seres. Mas aí nós vamos abrir uma porta para falarmos da evolução, principalmente da evolução da espécie humana. Em meados do século XIX, quando Kardec estava sistematizando, ou melhor dizendo, estava codificando a doutrina espírita, estava estabelecendo todos os conceitos do espiritismo conforme as instruções dos espíritos, também surgia para a humanidade o conhecimento ou o conceito da evolução das espécies. A teoria da evolução das espécies foi apresentada por Charles Darwin em 1859. Lembram-se que o Livro dos Espíritos, a primeira edição, foi em 1857, a segunda em 1860. Lembre-se. Então, são contemporâneos a doutrina espírita e a teoria da evolução das espécies. A teoria da evolução das espécies, quando surgiu, causou uma celeuma danada. Causou um enorme desconforto em grandes fatias da sociedade. Há uma história que é contada nos livros que relata que Darwin, depois de ter apresentado a sua teoria da evolução das espécies, em uma sessão da Real Sociedade Britânica, uma senhora teria abordado Darwin e dito algo para ele como: bom, se sua avó é uma macaca, o problema é seu, a minha avó não era uma macaca. Então houve muito mal entendido. E, como eu disse, uma celeuma grande se estabeleceu. Os elementos religiosos, eles prontamente rejeitaram essa teoria, porque consideravam uma afronta àquilo que está estabelecido nos livros sagrados. Basicamente, cristãos se opunham a essa ideia, baseando-se no livro da Gênesis de Moisés. Porque, efetivamente, a teoria da evolução das espécies, ela elimina qualquer forma ou qualquer possibilidade de se
aceitar a ideia do criacionismo como está estabelecido naquele livro. Veja, eu não quero entrar por uma seara aqui e discutir diferenças entre fundamentalistas e criacionistas, ou criacionistas e evolucionistas. Não vou entrar nessa seara. Mas o fato é que se estabeleceu uma grande cisão. E como o Espiritismo se posiciona em relação a isso? O Espiritismo, partindo do ponto de vista de que Deus é a soberana inteligência criadora de tudo e que suas leis são perfeitas, ele identifica com absoluta clareza todas as formas de vida e todas as leis que regem o universo como partes integrantes da criação de Deus, e todas elas definidas, partidas, geradas pela perfeição da mente divina. Então, se houve uma criação instantânea, ou se houve um processo evolutivo, o Espiritismo dirá: tudo tem na sua origem Deus. Tudo partiu de Deus. Se de uma só vez, ou se ao longo de um inteligente, muito bem elaborado e perfeito processo de evolução. O Espiritismo ele não se opõe de forma nenhuma a qualquer teoria evolucionista. Mais adiante até direi que Kardec, ele, na Gênese, na sua Gênese, a Gênese de Allan Kardec, ele se posiciona favoravelmente à ideia da evolução. E Adão e Eva, então? O que são Adão e Eva? Por que Adão e Eva? Adão e Eva, e aí vamos abrir um outro parênteses, vamos entender, com todo respeito, com todo amor, que os livros do Pentateuco Mosaico, principalmente a Gênese, eles estão repletos de simbolismos. Eles foram livros trazidos para a humanidade no momento em que a humanidade precisava elaborar seu pensamento, iniciar sua aprendizagem de uma forma à altura da inteligência reinante na época. Não adiantava apresentar a teoria da evolução das espécies para aquelas pessoas. Elas não só não entenderiam, como ainda geraria um enorme desconforto, uma repulsa gigantesca. E não haveria nenhum tipo de evolução no pensamento humano. Então a Gênese é uma grande, belíssima, lindíssima alegoria, cheia de elementos verdadeiros, que estão ali traduzidos de formas simbólicas. Então, Adão e Eva não representam propriamente a criação da humanidade, mas representam o caráter da humanidade, o caráter das primeiras criaturas, cujos princípios inteligentes, individualizados, passaram a se reconhecer e a evoluir dentro de um panorama moral e psicológico, naturalmente. Então, o que nós temos é que nós vamos também encontrar os ancestrais humanos sofrendo todo esse processo de evolução material. Agora eu vou chamar a atenção dos irmãos para um ponto fundamental. O que o Espiritismo ele acrescenta ou ele discorda da teoria da evolução das espécies?
Segundo o conceito de Darwin, o acaso ditou a evolução. Condições ambientais que acabaram fazendo com que uma determinada espécie mais adaptada ela permanecesse, gerasse descendentes e outra desaparecesse. Isso tudo ditado pelo acaso, condições aleatórias. Houve um cientista que trabalhou na mesma época que Darwin, se correspondia com Darwin, foram mutuamente colaboradores um do outro, e esse outro cientista, chamado Alfred Russel Wallace, que durante muito tempo foi esquecido, até propositadamente pela ciência materialista, esse outro cientista, que era também espírita, ele acrescentava a tudo que se havia descoberto sobre a evolução das espécies, ele acrescentava um ponto fundamental. Ele dizia que a evolução não havia acontecido por acaso, mas que a evolução havia acontecido em função das necessidades do espírito. Então, era o avanço espiritual que demandava uma matéria mais aperfeiçoada para abrigá-lo. E assim, o princípio inteligente, o espírito precedendo a matéria, levava a ferramenta material a se desenvolver, a se aprimorar. A última questão que eu vou comentar aqui com os irmãos diz respeito ao surgimento das espécies. Há uma pergunta que ainda persiste hoje em dia sobre: teriam as espécies surgido cada uma de um casal primitivo ou teriam surgido de vários indivíduos que simultaneamente apareceram num determinado momento, de acordo com aquela evolução a que eu já me referi. Desde aquele caldo primevo, seres primitivos, menos do que primitivos, eu poderia dizer, os coacervados, etc. E aí, traduzindo isso de uma maneira mais clara, apareceram macaquinhos, vamos chamar dessa maneira, desculpem o termo, apareceram macaquinhos, vários macaquinhos, machos e fêmeas, e aí se reproduziram, ou apareceu só um primeiro casalzinho de macaquinho, um primeiro casalzinho de aves, um primeiro casalzinho de répteis? Bom, Kardec, e principalmente Kardec, ele se manifesta na Gênese, nos falando que é muito mais natural que tenham surgido vários indivíduos simultaneamente, e a partir do surgimento desses indivíduos, então começamos a ter uma reprodução sexuada, uma reprodução de acordo com os ditames da natureza como nós os conhecemos. Hoje em dia isso ainda é muito discutido. Pouco antes de conversar aqui com os irmãos, eu estava lendo que há escolas de pensamento científico que, mais recentemente, encontraram justificativas para a ideia de que cada espécie tenha tido um casal primitivo. E eles chegaram a essas conclusões iniciais ou preliminares pela análise do RNA mitocondrial. E a partir dessa análise,
eles não só estão apontando que todas as espécies tiveram uma mesma origem lá atrás, num ser unicelular, mas que cada espécie já individualizada, elas teriam tido um casal primitivo que a gerou. Só que aí há uma série de perguntas que ainda não são respondidas, como, por exemplo, o que fez depois que dentro de uma mesma espécie surgissem indivíduos tão diametralmente diferentes. E aí volta aquela questão da influência do ambiente e até onde o ambiente realmente influi nas coisas ou não. E isso é uma discussão que permanece até hoje. Há uma série de experiências que ora apontam para essa influência do ambiente, modificando, ora ela diz que não é bem assim. Mas eu concluo aqui a conversa com os irmãos dizendo que para a ciência material não é um fato encerrado que tenha havido um surgimento simultâneo de vários indivíduos, machos e fêmeas, e depois a reprodução, como nós a conhecemos, ela multiplicou os indivíduos. Há dúvidas se terá havido realmente um casal primitivo. Kardec, ele nos fala de uma geração simultânea de seres. E alguns outros espíritos também se manifestam nessa linha. Mas ainda há uma porta aberta à descoberta, à investigação. Finalmente, eu vou concluir a nossa conversa dizendo que os irmãos podem notar, por tudo isso que nós conversamos, que o Espiritismo ele não se debate contra a ciência material, contra as ciências naturais, as descobertas científicas. Pelo contrário, o Espiritismo ele vem somar, ele vem acrescentar, ele vem se incluir no conjunto do conhecimento humano, acrescentando fatos, explicações, aquilo que a inteligência e o trabalho humano vai colecionando e construindo ao longo do tempo. O Espiritismo, ao contrário talvez de outros ramos de pensamento religioso, ele não vai de forma alguma entrar em conflito com a ciência porque houve uma descoberta científica que indicou alguma coisa que não está de acordo com o fundamentalismo religioso, com os fundamentos da religião. Na verdade, o fundamento da religião espírita, ele é um só. É o mesmo fundamento das duas grandes leis que Jesus nos apresentou. Ama teu próximo como a ti mesmo, ama Deus sobre todas as coisas. Eis aí toda a lei, os profetas, e é essa a base de toda a religião espírita. A base de toda a ciência espírita é a existência de um fluido cósmico universal, de onde deriva toda a matéria, e que existe um perispírito elaborado a partir desse fluido cósmico universal que sustenta a ligação do espírito com a matéria. E, naturalmente, a moral espírita, ela é toda a moral cristã, sem exceção. Meus irmãos, eu espero que a conversa tenha sido útil para vocês. Para mim foi extremamente produtivo poder apresentar essa
matéria para vocês, se é que estou apresentando algo novo, acredito que não, mas poder conversar com vocês foi muito útil. Que Deus permaneça conosco, Jesus nos envolva em seu amor infinito e os nossos amigos espirituais continuem nos ajudando em nossa marcha evolutiva. Graças a Deus.